Ora viva! Bem-vindos a mais uma edição do programa Psicologia na Prática. Linuta continua a tratar de inquietações de foro psicológico, numa perspectiva de refletir e partilhar saber disponível sobre mais diversas dimensões de psicologia, com pretensão de levar informação pertinente para cada pessoa lá na casa. Nessa edição, não começa a atualizar informações à volta de segundas jornadas de psicologia promovido para a UNICEF, que sabem acontece nos dias 26 e 27 de abril. Também nos sabem trata de traumas, mais precisamente de transtorno de estresse pós-traumático, como possível reação aguda a estresse desencadeado por eventos traumáticos, como acidentes de aviação, assaltos, ou vulgo caso-bode, violação física, sexual, entre outros. Com essa preocupação em mente, nos fala com o Dr. José Teixeira, que ajuda a entender melhor esse fenômeno. Na rúbrica Consultório Psicológico, não te deixa habituais informações, genérico e sugestões sobre insônia e medo. Para terminar, não te traz mais uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública, na rúbrica Saúde em Ação, no sentido de que a informação eleva nosso conhecimento, nossa reflexão e potencia um comportamento consciente. E antes de mais, não hoje eu aqui coordenadora de grupo disciplinar de psicologia, doutora Janete Moreira, que está à frente de segundas jornadas de psicologia promovido pela UNICEF, trazendo como informações para alimentar a nossa cabeça. Sob o tema Os Desafios da Prática de Psicologia em Cabo Verde, com mesas de debates sobre os desafios e oportunidades no exercício na área clínica, organizacional e educacional, contando com a participação de profissionais de várias ilhas. O objetivo principal é a discussão, promover um espaço. Uma vez que estamos na academia, na universidade, o objetivo é promover a discussão científica e técnica, digamos assim, onde vamos juntar os estudantes e vamos juntar os profissionais à volta de diferentes mesas ou painéis, desde o percurso da psicologia em Cabo Verde, com o enquadramento da Presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos em Cabo Verde, as diferentes áreas de atuação, desde a psicologia clínica, a psicologia da educação e psicologia organizacional, são as que nós temos com mais presença aqui em Cabo Verde. E então, quais são os desafios e as práticas, o percurso feito também, os ganhos, não é? Em diferentes áreas. Apontar os caminhos e o rumo a tomar no futuro é também um dos desafios deste evento, que se quer é a sua efetivação a nível da profissão em Cabo Verde. No sentido de certa forma, colocarmos um ponto de situação e vermos mais à frente. Neste momento atual, a demanda em psicologia tem crescido, tem diversificado muito aqui em Cabo Verde. Então nós queremos perceber, através desse debate onde a Academia está a promover, em que ponto é que estamos, quais são os desafios, para onde é que nós queremos ir e, como sempre, juntos, né, nós conseguimos criar e estabelecer novas ideias. Em relação ao tema central das jornadas, a coordenadora Janete Moreira apontou como principal foco os desafios da psicologia em Cabo Verde. O tema central é os desafios da prática da psicologia em Cabo Verde, justamente como eu tinha dito antes, pelo ponto em que nos encontramos atualmente, né? No percurso da psicologia e daquilo que têm sido as demandas atuais da psicologia em Cabo Verde. Então, queremos focar nesses desafios. Um desses desafios é a instalação da ordem, e as demandas que vêm surgindo e como é que nós vamos dando as respostas. Existe uma necessidade, como todas as classes profissionais têm as vantagens todas que nós conhecemos em relação à existência ou não de uma ordem, fazer a diferença no exercício da profissão, no respeito pela profissão, nos avanços que a profissão poderá conseguir. Então, esse é um dos maiores desafios, né, atualmente, mas esse desafio só representa aquilo que também na prática tem-se a verificar. Então, os psicólogos, de uma forma generalizada, posso dizer que estão interessados nesse trabalho que está sendo feito pela Comissão Instaladora, que já existe e que neste momento está num processo de eleições, de reunir os psicólogos. Os psicólogos cabo-verdianos e a academia aperceberam que o espaço de encontro torna-se muito necessário e assim vão debater na próxima semana vários temas ligados à profissão. Obrigado, doutora Janete Moreira. Não te deixa link de Teams ali para tudo quem é que quiser participar. Na sequência de preocupação atual com vítimas de acidente de Serra Malagueta, nos leva reflexões para um campo mais amplo, abarcando diferentes manifestações que situações de vivência ou eventos traumáticos podem desencadear. Já não tinha trazido esse tema de traumas psicológicos ali para o programa, mas nessa edição, não partir de um evento concreto para nos refletir, compreender melhor e estar informado. Psicologia na Prática fala com o Dr. José Teixeira com esse propósito.
Boa tarde. Estamos aqui com o Dr. José Teixeira, que vai nos ajudar a compreender melhor um pouco sobre, portanto, o estresse pós-traumático. Dr. José Teixeira, portanto, a quem a Psicologia na Prática agradece, portanto, vai nos ajudar a entender os contornos da problemática, no sentido de entendermos melhor e também acatarmos algumas sugestões. Pois, portanto, nós estamos a falar de eventos traumáticos, das suas consequências, não é? Portanto, em que a experiência de sofrer ou presenciar acidentes, catástrofes, case-bodes, portanto, eventos traumáticos em si, portanto, pode desencadear problemas vários, traumas que podem ser de diversas formas e diversas vivências. Nós vamos falar aqui com o Dr. José Teixeira, que vai nos apoiar, que vai nos levar a entender melhor como fazer. Boa tarde. Estresse pós-traumático, ele é uma doença psicológica, ou se não crê, psiquiátrica, sobretudo deve ser destacado como incapacitante. Incapacitante significa que ele provoca, de facto, dificuldades consideráveis na vida de pessoas, né? Limitações a nível cognitivo, de relacionamento, também nesse aspecto de relação social e profissional. Então, de facto, ele representa um transtorno na vida de pessoas. E, por isso, ele é uma doença que merece atenção e acompanhamento de pessoas. Mas, afinal, o que é estresse pós-traumático? Bom, nosso turno está sujeito a viver situação de estresse. E trauma é algo que nos está habituado a ouvir a fala dele, né? Traumas de relacionamentos, traumas porque acontece alguma coisa, trauma de ficar preso no elevador, por exemplo, trauma porque há um relacionamento termina, a pessoa fica traumatizada por diferentes razões. Entretanto, isso é traumas comuns e que, efetivamente, pessoas devem buscar resolver, porque traumas implica, de facto, que recorrentemente na vida de pessoas fica com pensamentos intrusivos, com necessidades de evitar determinadas coisas, ou então alguma excitação que pode perturbar a sua vida. Então, qualquer trauma, efetivamente, merece uma atenção e cuidado de quem é que está passa para aquela situação, para resolver, ok? Agora, o que nos fala de estresse pós-traumático e um trauma como um evento desencadeador, nos fala de um outro tipo de trauma. Então, nos fala trauma resultante de um evento realmente grave, um evento que é extremo porque vida está em risco, e pode não ser tão extremo, mas quando é recorrente e representa uma ameaça para a vida de pessoas. Então, se nos dá exemplo de traumas graves, não podia aquele acidente que acontece agora com militares, e até outros anteriores, que também acontece, e situações de guerras e acidentes e tal, que são situações em que há uma desintegração de corpo, há uma situação, efetivamente, em que pessoas experienciam e vivem limites de integridade do que é a física humana ou até moral e de seus valores. Mas também pode estar relacionado com situações de violência que é repetitivo. Por exemplo, uma pessoa na casa que está sujeita à violência doméstica, ou então violência sexual recorrente, demorado para crianças e adolescentes, que se calhar daí para ali, né? Bom,
Bom, pode ser também, retoma aquele Patrick, aliás, situação de eventos repetitivos sobre pessoas que representa, portanto, uma agressão. Pode, hoje, por exemplo, situações de VBG, violências em casas, quando é grave, não é qualquer violência, tem que ser violências de facto, e tem situações de estupros, né, mas recorrente, sobretudo, hoje, em muitos casos, adolescentes, sobretudo, e crianças, que é violados para pais ou para parentes, e é recorrente com ameaça, caso criança, pessoa adulto, uma criança pode falar, então, pode ameaçar. Então, é o tipo de trauma repetitivo que é grave, e ameaça a vida de pessoa, a integridade física e psíquica de pessoas, e esse é o tipo de trauma que pode estar sujeito a, mais tarde, desencadeia a pessoa um transtorno de estresse pós-traumático. Então, é importante esclarecer isso, porque não é qualquer trauma, qualquer acidente que está bem causa trauma, transtorno por estresse pós-traumático. Tem que ser grave, né? Tem que ser, de facto, até desumano, né? Quando o acidente chega a um ponto que a humanidade física ou a humanidade moral fica em causa. Por exemplo, acidentes graves, então a desintegração de corpo, então fica grave. Mas também, por exemplo, situações não muito graves, pode ficar agravado quando há uma desumanidade lá. Deixa-me dar exemplo, por exemplo, se um soldado... Isso é um tipo de transtorno que é estudado sobretudo no ambiente militar, inicialmente, mas que envolve, portanto, outras categorias de profissionais. Mas imagina, por exemplo, um país que está defende esse território. Pode viver situações horrores na guerra, mas se defende a pátria. Então, fica menos suscetível a ter um estresse pós-traumático depois, mesmo que ter vivido situações terríveis. Mas se meu agressor, um assaltante, um bandido que assalta um outro país, vivenciando aquilo, ainda fica mais sujeito a depois bem desenvolver estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático. Isso o Talibã pensa, a Talibã fica a vez, pessoas, né, dependendo dessas bagagens que eles têm, eles podem reagir de forma diferente a um estímulo externo. Exatamente. Isto é muito importante porque ele é um evento normalmente, não pode falar até de prevalência sobre a população, portanto, estudos mostram que 80% de população está sujeito a um evento traumático grave. Sujeito no sentido de estar exposto, de testemunha ou de saber o que acontece. Mas é uma porcentagem muito baixa de população, menos de 10% normalmente, que desenvolve trauma ou transtorno, digamos. Isto tem a ver com o histórico do indivíduo, com as experiências anteriores, com a forma como está organizado psiquicamente, com as experiências afetivas, com as relações de apegos então, experiências também de traumas anteriores. Então, na verdade, cada indivíduo é um indivíduo na vivência de uma experiência, porque nosso cérebro ele é uma máquina de significação de coisas. E o sentido anterior sempre capta o sentido atual e dá uma lógica. Agora, quando situação é extrema, de facto, imagina, por exemplo, entre os militares. Provavelmente a percentagem é cerca de 20%. Sobretudo se um país está em guerra, pode ser mais alto, porque a população está mais exposta à vivência que a situação. Então, por mais que tenha mecanismos protetores internos de realidade externa recorrentemente agressiva, acaba para desencadeia, portanto, aquilo que pode ser um transtorno mais tarde. Agora, lá está. Na verdade, o que é um transtorno, melhor respondendo, é preciso identificá-lo mais tarde, porque esse
é um critério de se tiver eventos traumáticos anteriores, que também avalia pessoas tanto no pós-traumático, porque é pós-trauma, mas pessoas podem ter eventos anteriores e que desenvolvem trauma. Então, é preciso que, tendo evento anterior grave, recorrente, bem de ouvir agora o que retorna depois, né? Que é claro que tem, logo depois de um evento traumático, pessoas podem ter um stress agudo, né? Que necessariamente é um stress pós-traumático, é um stress recorrente da vivência e que deve termina dentro de um mês, né? Mas se é que termina, ou então per-se, ou continua depois de 3 meses, ou per-se depois de 6 meses, que pode ser tardio, normalmente pode per-se entre antes de 6 meses, depois de um mês, não está avaliando, mas pode per-se mais tarde. Lá está, dependendo da experiência e de vivência de próprias pessoas. Mas quando volta, tem que saber se de facto no indivíduo o que se acontece. Se há uma memória intrusiva relativamente ao evento que se invade pessoas e se causa angústia. Então é preciso que haja uma invasão, né, de pensamento involuntário que causa, de facto, angústia na pessoa e que ele que tem controle sobre aquele pensamento. Isto é, uma hora você está fazendo um flashback para momentos e muitas vezes ele desliga de momento presente. Então, ali é um critério importante, porque ele representa, de facto, uma perturbação, digamos, a nível do funcionamento mental. Mas esses critérios que tanto que nos chamamos de sintomas que tanto não identifica, tá? Sim, sintomas são elementos que te dão indicação daquilo que prevalece como constantes de pessoa naquele momento. A pessoa pode, de repente, evita situações que te lembram situações lá atrás, né? Ou então todo estímulo que te remete à vivência lá atrás e te evita. Então, evitação, para além de sintomas intrusivos, evitação transtorna a vida. Bom, a pessoa está viva com vida limitada, evita, imagina, por exemplo, me dar um carro vermelho, que não tem horror, que a gente tinha em casa, porque a cor daquele carro te lembra um acidente. Que não se evita de toda maneira, mas pode ser fala, pode ser pensamentos, pode ser objetos, entretanto, é limitativo. Não tem um outro elemento também importante que tem a ver com funções cognitivas, que tem a ver com, de facto, culpa às vezes, porque nossa mente está organizada na situação de estresse, ou para fugir ou para enfrenta. Mas, às vezes, chega a situação que você tem nem condição nem de fugir, nem de enfrentar. O momento te paralisa. Então, ele deixa de significar que as coisas acontecem. Ele grava uma memória que já não é memória imediata para nós, nosso córtex, mas é uma memória mais instintiva de defesa, que fica uma memória paralisada. Então, depois não tem conta, mas nós, na verdade, nunca fazemos nada. Então, não fica com vergonha e com culpa de ter, portanto, resolvido a situação, mesmo que, de facto, nunca podia fazer nada. Né? Isto tudo causa angústia, e vergonha, e tristeza. E, por outro lado, também tem sentimentos, não tinha referido a cognitivo, a dissociação. As pessoas têm um afastamento de realidade porque de repente uma temática te leva para a vivência daquela situação anterior. E às vezes ele permanece lá. E então ele desliga com a realidade presente, por isso a gente chama de dissociação. E às vezes, mesmo na clínica, quando pode acontecer que lá, tem que dar pessoas sinais de realidade para buscar com calma, para volta. E o que é bem, às vezes nem que tem memória me bem. Ok, mas acaba por ser então, às vezes as pessoas estão chamando de desrealização, as pessoas estão fácil de realizar. Então tem despersonalização, essa são mais grave, em que a pessoa pode
tem quebra até na identidade, então é que tem reconhecimento parte de ele. Então aí situações de facto efetivamente grave. Mas um dos sintomas mais importantes é a hipervigilância que alguém fica com. Normalmente nós nos está sujeito a ter medo e a ter ansiedade como mecanismo de defesa e de sobrevivência. Mas situações traumáticas sem que já agora, porque nunca é que está explicado através do pensamento, porque nosso pensamento bloqueia naquele momento que a memória foi constituída. Então, não está sentindo só uma necessidade de estar hipervigilante para coisas que acontecem mais. Então, lá é um stress, de facto, incapacitante e te esgota energia de pessoas. Aí, efetivamente, é algo que, e muitas vezes, ainda tem reações agora físicas, né, de suor, de tremor e de outros sintomas que, de facto... Que são consequências, né? Exatamente. Por isso que não está chamando como uma doença incapacitante. Por isso que é um transtorno. Na verdade, alguém está falando de um transtorno, tem que ser um transtorno, tem que transtorno na vida. Então, ele é incapacitante porque, se não tratado, pode levar o indivíduo a quadros cada vez mais crônicos, não é? E aí é mais difícil de ajuda e de resolver. E já agora, a possibilidade de desencadear outras coisas, né? Não se fala, não se pensa. Estresse pós-traumático, pode desencadear outras doenças? Moda não foi inicialmente, mas há predisposições de organismo que pode facilitar desencadeia de sintomas e transtornos após o trauma, né? Fala de situações de vulnerabilidade durante o desenvolvimento. Não pode falar de outros transtornos que pessoas, por exemplo, já tinham alguns transtornos mais ansiosos, porque ele é de espectro de transtornos ansiosos, né? Mas as pessoas podem ter outros transtornos depressivos, ou então até outros transtornos de personalidade. E que tudo isso agrava a precipitação, né, do transtorno pós-traumático. Mas transtorno pós-traumático também, não tratado, ele pode, portanto, evoluir para a fase crônica, não é? Que pode prolongar para depois do momento que desencadeia, mas também pode... um dos sintomas de reconhecimento, a pessoa passa a viver com desgosto e triste e sem energia. Isto está fazendo com que algumas pessoas, né, evoluem para depressão, por exemplo, né, e desenvolvem transtornos agora de depressivos, ok? E desenvolver um transtorno depressivo, bom, mesmo também pessoas podem desenvolver ansiedades crônicas e acaba para desenvolver também transtornos mais de ansiedade. Tudo isto pode também, pessoas muitas vezes refugiam na álcool, por exemplo, pode evoluir para transtornos para consumo de substâncias, não é? Como forma de defesa psíquica para a calma. Mas também outra fase de evolução de transtornos ansiosos e depressivos pode ser até, por exemplo, evoluir para suicídio, como forma de resolver, né? Muitas vezes não tem ideia, mas suicídio, mesmo violência à pessoa, mas suicídio, ele é resolução de problema. Nunca da foi isto, mas pessoas quando suicidam, na verdade, isso que mata a cabeça, isso que vai resolver um problema. Então, o suicídio, sim, ele é uma forma de solucionar o problema como álcool. No caso, como forma de solucionar o problema, para o suicídio não é solução para nada, né? Obviamente. Mas, em termos psíquicos, de vivência psíquica, a pessoa alivia sofrimento. Então, mas, pronto, ali se calhar ainda gostava de falar do outro lado, né? Não do que agrava, porque uma pessoa com transtorno não tratado, portanto, comorbidade pode ser de várias
natureza de acordo com sua experiência, com sua organização psíquica e com suas experiências a seguir, que nunca sabe cá. Então, é por evoluir. Mas, entretanto, o mais importante, então, me lembra a todas as pessoas, mas existe tratamento para isso, que pode ser farmacológico. Sim, que em termos de sugestões, também naquela linha ali. Ok, portanto, existe tratamento para isso, que pode ser farmacológico, ok, e que necessariamente para reduzir excitação e para acalma que os pensamentos intrusivos, mas também terapias que para resolver questões de esquivas e de evitações a situações, mas também terapia também para lidar com esses pensamentos, pende controla emoções e pende, porque nós mente, ele é uma máquina interessante, ele é uma máquina que pensa, né? Ele pensa e se forma de defende também o organismo. E quando está doente, está prejudicado, ele pensa coisas negativas. E o que pensa coisas negativas, ele produz no corpo emoções negativas. Mas se pensa coisas positivas, ele produz emoções positivas. Então, não tem que também aprender a nossa forma como nos organiza. Por isso que a psicoeducação, às vezes, é importante. É importante. Bom, isto é um lado, de facto, muito interessante de própria terapia, né? Por outro lado, nesse caso específico, há, portanto, o trabalho de reeducação de pessoas, recondicionamento, para desestimular que os estímulos que se está levando a desencadeia, mas também para produzir, expor as situações e produzir novas conexões, porque se reflexo esta age perante uma memória que é uma memória racional, mas é uma memória emocional que, quando a mente paralisa no momento do acidente, grava aquela circunstância, só que os estímulos como perigo, mente que processa. Então é preciso que nós não consigamos trabalhar para que a mente reprocessa a realidade, ressignifica, e aí retoma-se a vida. Não havendo isto, não há forma de aconselhar a pessoa, porque memória, ele é automático, ele indicação, ele desencadeia neuroquímicas físicas que está pondo a agir, e não é o aconselhamento que diz, é ressignificação das coisas. Então esse é o trabalho, por isso é que Minta gostava de falar calverdiano, mas loucura é que procura ajuda intermédio de psicólogo. Que é loucura? Quem que procura psicólogo é quem que é saudável e que busca ajuda no momento que tem um sinal. Agora, tem alguém que está achando, não, mas se tem um pancada, é legítimo que vai para médico, para cura, mas se tem uma ferida que é físico, lá está louco. Não, senhor. Não, senhor, botava cura, a ferida, para boca vira louco. Então, a loucura é contrário daquilo que está fazendo. E no mês de educa, de facto, calverdiano em relação a isto. E que lá também na linha de nos sugerir pessoas, coisa que não pode fazer entre o evento traumático, né, e nossa reação, para nunca desencadeia uma perturbação traumática propriamente. Sim. Depois de evento traumático, normalmente não pode ter situação de algum stress. E nem todo o stress vai evoluir para uma situação de retorno, digamos, mais tarde. Mas é preciso que, de facto, a pessoa... E ajuda também não é só ao profissional psicólogo. Redes familiares de apoio, redes comunitárias de apoio, bom amigo para conversa. Só que existe o amigo que não está conversa com ele, que está falando, sim, tem razão, esse que está exagera aquele que não está falando, e tem amigo que não está conversando com ele, que está ouvindo e que tem um raciocínio crítico, está acompanhando. Lá está dando índice de realidade, está pondo, repensa mais uma vez, e aí é conversa útil. Agora, tem amizade que é fofoca, que tudo que o fulano concorda com ele, então aumenta um bocadinho, aí não vale, aí é contrário, porque aí vai agravar
digamos, a situação. Mas, pronto, não queria destacar, assim, de facto, o papel de apoio, de rede de apoio. Quem que tem rede de apoio forte, que tem suporte, tem uma comunicação saudável, provavelmente, e por ultrapassa aquele momento de estresse sem grandes problemas. Quem que tem isto e que tem que ficha sobre ele se serve, então continua a pensar da busca sentido. Não repara, mas existe duas situações. A violência, a gravidade da violência em si e a capacidade de encaixe do indivíduo da violência. Então, é que as duas combinações lá que resulta em... E para não ter capacidade de encaixe, é preciso que no desenvolvimento nos preocupa, cuida com a qualidade de apego de nossos filhos, e cuida e protege e mostra, sobretudo, afeto. Para pessoas desenvolve com link saudável com o outro. A pessoa desenvolve, sobretudo, em segurança. Não é em segurança física, mas em segurança psíquica e emocional. Então, lá, não tem um background importante para eventos de vida para não saber resolver. Isto é para qualquer um. Isto é para todo mundo. Às vezes nunca te valoriza isto. E isto te torna pessoas um doente crônico. Isto é vulnerável crônico em termos de vulnerável de facto, que suporta estresse de ambiente de forma suficiente. Porque o ambiente tem esses estressores se nunca está livre dele. Agora, dependendo de como não está preparado, não tem que encaixar bem ou mal. Segundo, de facto, evita situações que isto é, uma sociedade agressiva, com violências urbanas, portanto, nem nunca fala um dos fatores desencadeadores, essas violências urbanas, esses assaltos e coisas que também, às vezes, é horrível, sobretudo que tem violência de assalto, com roubo, com tiros. Então, lembra também, mas isto são fatores, portanto, desencadeadores. De resto, em situações de experiência de limite, de facto, não tem noção do que não conversa ali, e pessoas buscam ser mais apoiador de outro. Apoiador ajuda, às vezes, a cada outro aquele que nós não tem, mas aquele que o outro até pode buscar na nós, na sua conversa, na sua comunicação, para nos facilitar, percebe na nós uma ajuda. Não para nos dar aquilo que não acha bom, sabemos, não. Aquele que ele percebe na nós como ajuda é aquele que se necessita. Então, é disponibilidade Portanto, isto é o que, portanto, parece razoável, pensa, enquanto uma orientação para toda a sociedade. De resto, nós também, portanto, os profissionais, é algo que, para si prevalência e para si gravidade e para si relevância, não deve também se parar para dar encontro, no sentido de busca ajuda dentro de quadro profissional que nós é. Daquela esclarecedora entrevista com o Dr. Teixeira, não te recusas no pode reter. O principal é que nem sempre um evento traumático, como acidentes ou outros, te leva a perturbações ou mesmo transtornos. Isso, para modo indivíduos, é cheio de surpresas e cada um reage de forma diferente. O momento é para nosso habitual consultório psicológico, onde psicologia na prática te levou algumas informações para a preocupação que você te afetou. Hoje, casos têm a ver com insônia e medo. Não te aproveita para lembrar que as informações ali que não te trata de forma muito genérica e com consulta individualizado. E isso também é sempre de uma avaliação mais pormenorizada, com base na realidade e contexto de vivência de cada pessoa em particular. Que as informações que não deixa ali, servem para qualquer alguém, tanto para aqueles alguém que cresceu no país, como para ajudar um familiar, amigo ou conhecido. Já não tinha falado ali no programa sobre traumas psicológicos e perturbações de estresse pós-traumático de uma forma geral, principalmente na decorrência de violência urbana e violação sexual.
Na altura, nos sublinha uma única das ferramentas que pode ser usada para psicólogos é terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, que é uma abordagem psicoterapêutica relacionada com a forma que cada pessoa hoje sente e pensa em relação a uma situação que causa desconforto. Portanto, dessa maneira, a primeira questão tem a ver com únicas questões recorrentes depois de um evento traumático, que é insônia ou perturbação de sono. E pode ser uma consequência de estresse agudo, ocasionado pela assistência de um evento traumático, diretamente ou também causado por ter sido testemunha ou mesmo para mal ter um conhecimento de uma situação que passa com alguém que é potencialmente traumático. Insônia ou perturbações de sono se manifesta normalmente de forma muito individualizada. Para trabalhar isso, primeiro nós tenta perceber o contexto de vida de pessoas em questão. A psicologia na prática deixa olhar algumas sugestões que é bastante genérico, mas que pode ajudar a ultrapassar a situação. Primeiro de tudo tem a ver com o que está chamado higiene de sono. Higiene de sono cria tudo um novo hábito à volta de os padrões de sono. Uma outra coisa que te ajuda geralmente é leitura antes de hora de dormir. Geralmente te estimula o cérebro, um bocadinho de criatividade, mas ao mesmo tempo está fazendo relaxo. Tem o chá que não tem ali na Cabo Verde, que geralmente pessoas que dão tanto valor, se chama chá de melissa, é um excelente assistente de sono, entre outros. Como segunda questão a ser abordada, ele não identifica medo, como também onde que sintomas mais incapacitantes que pode surgir na sequência de um acontecimento estressante e potencialmente traumático. Quanto a medo, que as coisas mais corretas, se calhar, que não pode falar, como sendo uma sugestão, é que visita e contacta, consulta mesmo com um psicólogo para mais pessoas que respondem a medo de forma bastante diferente. Algumas pessoas podem reagir a medo com violência, evita depois essas cabeças em perigo, às vezes está adiante daquela situação lá, então está parte logo para a violência. Medo, a hora que nunca te responde daquela forma lá, e pode ter outras consequências que acaba para desenvolver fobias, que é medos um bocadinho irracional se calhar. Eu mesmo que está na situação que não deve ficar com medo, mas já não está num estado de ansiedade que não está desenvolve aquele medo sem não ter efetivamente aquela necessidade ou razão para sentir daquela forma. Como habitualmente, psicologia na prática te lembrou, mas independentemente de tudo, tem que as ações básicas que autocuidado que cada um deve fazer sempre para manter mente saudável. Não se fala de praticar atividades de exercícios físicos regularmente, ter sono adequado e reparador e também ter uma alimentação saudável. Também a psicologia na prática te lembrou uma prática constantemente de autoconhecimento como algo que te permitiu entender as qualidades, aspectos positivos, colocando em perspectiva defeitos. Para mais isso pode ser trabalhados, óbvio. Além disso, pessoas que conseguem controlar emoções, podendo evitar reações negativas quando algo que te acontece sem esperado. Autoconhecimento está exercitado e você pode começar para perguntar sempre para a cabeça para modo que não se está fazendo aquilo coisa ali ou que não se está deixa de fazer aquilo coisa ali, antes de tomar qualquer decisão. Sempre que não dorme sobre uma ideia, não te acaba sempre para ter uma melhor noção de decisão que não deve tomar. Para terminar essa edição, eu te despido com mais uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública que, de uma forma geral, promove um estilo de vida saudável, apostando, entre outros, na prevenção através de campanhas de informação e sensibilização sobre diferentes enfermidades. Obrigado pelo tempo que puderam. Não deve cuidar de higiene da nossa boca, para modo não te evita dente frágil, não te evita mau cheiro, ou seja, mau hálito, não te evita problema no estômago, não te evita problema no coração. Que se nunca faz esse cuidado lá, está grave nos problemas naquela parte do corpo lá. Não deve escovar dente 3 vezes por dia, depois de café, depois de almoço, depois de janta, sendo que mais importante depois de janta, nunca que no dia está sem escovar dente. E além de escovar dente também, no mês de visita dentista e pelo menos 2 vezes por ano, para não fazer o que? Limpeza, aplicação de flúor para dente que bem estraga. Instituto Nacional de Saúde Pública, promovendo a saúde.